Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos então ao conteúdo do segundo trimestre. Nós fechamos o conteúdo do primeiro trimestre nas aulas anteriores com a videoaula de revisão do conteúdo, que foi o conteúdo sobre equilíbrio, né? Valência, física e equilíbrio. E agora nós vamos entrar para esse segundo trimestre em um novo conteúdo. Então, já se atualizem, eu já mandei para vocês o material via Classroom. Deem uma olhadinha no material que é intitulado Valência Física Força. É a valência física que nós vamos estudar nesse trimestre, né? A força, principalmente a força muscular, que é para ficar específico ao conteúdo da nossa disciplina. Quando a gente fala em força, muita coisa vem à nossa mente, porque basicamente todas as ações e todas as ciências utilizam um tipo de força, né? Então você tem força na matemática, você tem estudos de força na física, mas quando a gente fala sobre a força aplicada a um exercício ou uma atividade física, nós estamos falando da força muscular, dessa capacidade que o nosso corpo tem, que os nossos músculos têm, de exercer uma tensão muscular contra uma resistência qualquer. O que é uma tensão muscular? Lembram quando a gente faz qualquer tipo de exercício, nós não precisamos ativar a contração e o relaxamento dos nossos músculos? Isso nós chamamos de tensão muscular. Quando nós precisamos realizar uma ação que exerça a função dos músculos, nós não vamos contrair e relaxar? Nessa contração, os músculos entram no estado de tensão. E o que é uma resistência nesse caso? Quando a gente fala em resistência, principalmente uma resistência para a ação muscular, nós estamos falando de qualquer ação que exerça, qualquer estrutura que exerça um valor de peso contrário ao movimento que a gente quer fazer. Quando, por exemplo, vocês lá na academia pegam um halter, um pezinho, para fazer um exercício de braço, aquele pezinho é uma resistência. Quando vocês vão jogar uma bola, por exemplo, né, e precisam correr de um lado para outro e chutar com força aquela bola, a bola é a resistência. Além disso, o nosso próprio corpo é uma resistência. Lembra que nós vivemos num mundo que nós sofremos efeito de ações físicas nesse planeta. Uma delas é a gravidade. A gravidade exerce uma tensão de 9,8 metros por segundo sobre a nossa massa, não é? Então, a gravidade exercendo essa tensão é uma resistência. Quando nós tentamos manter a nossa posição bípede, né, a posição em pé, nós estamos ativando os nossos músculos para conseguir gerar tensão e resistir àquele efeito da gravidade. Porque a gravidade tende a mandar a gente para baixo, né? O objetivo central é mandar fixar a gente na posição sobre o solo, sobre a superfície de solo. Já a nossa força muscular, as nossas tensões musculares tentam vencer essa reação de gravidade. Para ficar claro, então, como a gente poderia definir, então, força muscular? Então, vamos lá. Como vocês já têm no material aí, de uma definição um pouco mais livre, força muscular é a capacidade de exercer tensão muscular contra uma resistência. Ok? Então, em todo momento da nossa vida, nós estamos mantendo tensão muscular contra algum tipo de resistência. Como que essa tensão é clássica? Ela é clássica quando nós aplicamos num espaço específico, como as academias, né, um treino específico, como o futebol, o voleibol, que usa um objeto em questão. Mas toda vez que vocês precisam mover uma caneta, pegar a caneta, fixar essa caneta para realizar uma escrita, por exemplo, vocês estão exercendo tensão muscular contra uma resistência. Que o objetivo é executar uma tarefa, que nesse caso é escrever. Ok? Bom, ao contrário do que a gente pensa, tensão muscular ou força muscular não é só vencer toda a resistência. Muitas vezes nós realizamos uma tensão muscular, ou seja, uma força muscular contra uma resistência que nós não conseguimos vencer. Quando nós pegamos um objeto muito pesado, por exemplo. Mas a tensão muscular ou a força muscular também está relacionada a esse tipo de ação. Então, quando nós temos um objeto que nós não vencemos, mas nós suportamos, é tensão muscular, é força. Mesmo que nós seguramos ele e aos poucos vamos cedendo por causa daquela tensão que começa a ficar pesada, nós ainda estamos aplicando tensão muscular, tá ok? Então a força ela é aplicada tanto superando uma resistência, quanto suportando uma resistência, quanto cedendo a essa resistência. Essas são as características desse princípio de conteúdo que nós vamos estudar para o segundo trimestre, que é a força muscular, essa valência física que é a força muscular. Nós também vamos entrar nos tipos de contração muscular.
Para isso, então, existem uns nomes um pouquinho mais estranhos, tá? Mas vai ficar fácil conforme a gente vai estudando. Essas contrações musculares, ou seja, a forma de aplicar essa força muscular, ela varia um pouco de forma a forma como a gente aplica, né? Então, por exemplo, nós temos aquele tipo de força que nós aplicamos empurrando uma parede. A esse tipo de contração muscular nós damos um nome, que se chama isometria, tá? Agora, quando nós pegamos um objeto e fazemos movimento repetitivamente com aquele objeto, um movimento qualquer, esse tipo de contração muscular nós damos um outro nome, que é contração isotônica. Essas características específicas de cada tipo de contração muscular nós vamos discutir melhor nas próximas videoaulas. Tá bom? Um abraço.